Bom dia, mais um dia que Deus nos concede, né? E nos dá a graça de poder estar vivo e poder adorar e agradecer ao Senhor por este momento. E dando sequência ao nosso devocional com Cristo, essa semana eu estou falando em Apocalipse, as cartas que João escreve, advertindo, exortando as 7 igrejas da Ásia. Tentaram calar João, colocando ele na ilha, dificultando o seu ministério. Muitas pessoas também passam por esse processo. Muitas vezes nós somos colocados à prova, tentando nos calar, talvez até enterrando o nosso talento, mas o Senhor não quer isso. Ele nos ajuda e nos permite que nós façamos a obra. Talvez não com tanta ênfase como os grandes homens, né? Mas do modo como João fez aqui, escrevendo, exortando as 7 igrejas, né? E dando todo um suporte espiritual. Na primeira carta que ele escreve a Éfeso, foi ontem, ele pede para que volte ao primeiro amor, aquele amor maravilhoso que todo cristão, quando tem um encontro com o Senhor, sente impulsionado a fazer a obra, a falar do amor de Jesus, a falar que Jesus cura, Jesus salva, Jesus a solução. E por algum motivo que decorrente da nossa vida secular, muitas vezes nós deixamos esse primeiro amor esfriar. E João vai, escreve a Éfeso e adverte sobre isso. Na segunda carta ele vai falar com a igreja de Esmirna. E ele vai falar da seguinte forma, a partir do verso 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei das tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias dos que os dizem Deus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá um dano da segunda morte. Muito lindo, muito forte, impactante até. Porque essa igreja, todas as igrejas que ele vai escrever, tem uma característica. Essa de Esmirna, dá para entender que o Senhor usa João para falar o que o Senhor está dizendo. Ele conhece a obra dessa igreja. Fazendo um paralelo com a nossa vida, o Senhor conhece as nossas obras. Ele conhece a sua obra, o que você tem feito pela sua família, pelo que você tem feito pelo seu filho, pelo seu esposo, o que você tem feito no seu trabalho, na escola, na faculdade. A sua tribulação, os problemas que advêm da sua vida. A pobreza, mas tu és rico. A cidade de Esmirna é uma cidade, ela era pobre, mas a igreja, mesmo não tendo recurso, ela era rica, porque a riqueza não estava no bem material, mas sim, aqui se fala em termo espiritual. Há blasfêmios do que dizem Deus e não são, mas são sinagogas de Satanás. A palavra diz que só existe 2 caminhos, Deus ou nosso inimigo. Não vou dizer o nome, vou colocar como inimigo.
E quando nós não servimos ao Senhor, não tem como não servir ao Senhor e não servir o outro. Não existe. Toda vez que você faz o bem, você se esforça para ser uma boa pessoa, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, um bom avô, uma boa avó, se você faz o bem, automaticamente você está fazendo aquilo que agrada ao Senhor. E toda vez que você deixa de fazer, além de não agradar ao Senhor, você está agradando o inimigo do Senhor. E acaba se tornando uma casa de Satanás. E na sequência dessa carta que João escreve, ele fala assim: olha, nada temas das coisas que há de padecer. Não é para temer, não é para você temer, não é para mim temer, é o que eu aprendo nessa carta aqui de João, desse nosso devocional, que a luta já é prevista. O cristão passa por lutas, ele passa por prova, todo cristão. Na igreja, uma vez que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, se prepara, o inimigo vai se revoltar, vai haver levante, vai haver tribulação, vai haver angústia, vai haver tristeza. Mas a única certeza que nós temos é que, mesmo passando pelo vale da sombra da morte e passando por um deserto de luta, você vai estar sempre ao lado do Senhor. E Ele vai estar te dando força nesses momentos. E Ele diz que alguns até será lançado em prisão para que seja tentado. Quando ele fala essa prisão, me vem na minha cabeça não uma prisão entre quatro paredes, uma prisão de desejos e vontades que nós temos, vícios, comportamento. E aí nós somos tentados a deixar de lado ou não. Nós somos tentados a ficar presos a alguns valores que para Deus não tem nenhum sentido. Eu tenho uma coleção de cartão. Antigamente, hoje não tem mais cartão, né? Hoje tá até de graça os orelhão. Mas eu tenho mais de 2.000 cartões. Isso para mim já foi uma relíquia que ninguém podia tocar, ninguém podia pegar. Que valor tem isso para Deus? Que tem valor? Qual é esse valor para mim isso hoje? E nós ficamos aprisionados em algumas coisas. Tem pessoas que ficam aprisionadas no carro, outro na casa, outro na arrumação, outro no... Sabe? São muitas coisas. Nós temos que nos libertar e buscar a nossa verdadeira felicidade, que é estar em Cristo Jesus. E ele fala, olha, ser fiel até a morte. Não é só ser fiel um tempo, 2 tempos, 3 tempos. Não, até a morte. E o que nós ganhamos com isso? Uma coroa. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. E essa segunda morte é a morte do Espírito. Não é essa morte carnal. É a segunda morte, do qual você vai deixar de existir. Em todos os aspectos. Que nós possamos, eu aprendo que cada vez que eu leio a Bíblia, eu fico impactado porque é o Senhor falando e eu sendo chicoteado. Porque quanto mais eu chego perto de Deus, mais eu vejo os meus erros. Quando mais eu leio, mais eu percebo os meus erros e meus pecados. E mais eu preciso me converter, mais eu preciso me acertar, mais eu preciso melhorar. Como eu sempre digo, ser melhor do que ontem, hoje, e amanhã ser melhor do que hoje, né? Amém? Fica com Deus, tenha um bom dia, uma ótima terça-feira de vitória, a semana está ainda no início e bora trabalhar. Amém? Fica com Deus, vamos que vamos. Deus sempre na frente e Deus no controle.